Paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Eita glória! Vamos ouvir mais uma palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Mateus 8. Mateus 8, versículo de 1 em diante. Depois eu digo para vocês até onde eu vou chegar. Glória a Deus. E na capa dos meus vídeos, a maioria deles está escrito aonde eu li, povo de Deus. Amém? Nem todos eu não coloco, mas tem uns na capa, tem uns aí que coloco. Glória ao nome santo do Senhor. E essa letra aí que a pessoa diz que não sabe o que é a JF, é Antônio JF, é Antônio José Félix. É isso aí que é o que está escrito no meu e-mail, certo? Antônio JF. Essas 3 letras aí que eu venho botando aí, que é para marcar o vídeo. Quando você vê isso aí, já sabe que é o meu vídeo. Glória ao nome do Santo Senhor. Também tem uns vídeos aí que tem a minha capa, tem a minha foto. Glória a Deus. Eu também gosto de mudar de cores, sabe, pessoal? Eu não sou agarrado só em uma cor. Glória a Jesus. É preto, é vermelho, é azul, amarelo, é verde. Todas as cores eu boto na minha capa, porque eu acho bonito. Se você não acha bonito, mas pelo menos você clica nela que você vai ver o que está por trás dela. A palavra de Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler a palavra agora em nome de Jesus, amém? E descendo porque Jesus no capítulo 7, Jesus estava no monte, orando, pregando, e quando desceu cansado, pregou para uma multidão. Aí o capítulo 8 começa dizendo assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Olha, já uma grande multidão vinha seguindo ele, e veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres poder tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou e dizendo: quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Não teve muito arrodeio. Essa pessoa aqui, para receber a cura, foi simplesmente a fé. E a maioria deles foi a fé. Jesus disse: não, aceite Jesus e me aceite primeiro, para poder você ser curado. Jesus não disse nada, simplesmente ele já foi logo adorando. Eita glória! Já foi logo adorando. Olha aqui. E o leproso adorou e dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Isso não é nada para Jesus. Para a gente é muita coisa, para Jesus não é nada. Simplesmente Jesus tocou nele e ele já ficou limpo. Glória ao nome santo do Senhor. E ali Jesus ainda pediu uma coisa que é muito difícil. Eu vou lhe explicar para você que é difícil. Ele pediu para ele e disse: logo purificados a lepra, e disse: então Jesus olhou e não diga a alguém que foi curado, não diga a alguém, mas vai e mostra-te o sacerdote. Eita glória! Porque se ele começasse a mostrar a alguém, ia fazer aquele rebuliço, aquele alvoroço, e Jesus não ia chegar onde ele estava indo. Glória! Então Jesus disse: não diga para ninguém, mas vai lá no sacerdote e leva a tua oferta, como Moisés tinha mandado, determinou, para lhe servir de testemunho. Então quer dizer, quando Jesus curou esse leproso, rapidinho o leproso foi fazer o que Jesus mandou fazer. Vai lá e mostra o sacerdote que Jesus tem poder, eita glória, para curar qualquer enfermidade. Aleluia. Vamos continuando. Não precisa, eita glória, não precisa você estar doente para poder você buscar o Senhor. Deus cura sem você também aceitá-lo, ele como Salvador, porque o Deus que eu sirvo, ele é misericordioso. Ele é misericordioso.
tem a diferença de você receber uma cura, tem a diferença de você receber uma bênção, também tem a diferença de ter direito do reino de Deus. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E foi Jesus andando, caminhando, naquele deserto que tudo era longe. E no caminho encontrou outra pessoa. Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, eita glória, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado já está em casa, um paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus respondeu na hora. Quando ele reclamou, quando ele disse para Jesus que tinha o enteado dele, o criado, já em casa, paralítico, violentamente atormentado, o cara além de estar paralítico, ou seja, o Satanás deixou ele paralítico e ele estava atormentado porque ele estava demoniado. Eita! Aí Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Jesus estava entrando em Cafarnaum, mas tinha que ser muito longe onde esse jovem estava atormentado. E esse centurião, ele é a polícia dos guardas da Roma. Era um cidadão, como que seja hoje, um tenente ou coronel, seja lá como é que seja, porque aqui diz que ele era um centurião, que era da polícia de Roma. Era um homem de fama, era um homem que tinha muita gente do lado dele, como que a pessoa que domina o exército, por exemplo. Era um homem de honra. Não estou falando do melancia daqui, estou falando de homem de honra. Glória é o nome santo do Senhor. Um homem honrado, tinha os seus policiais e era muito respeitado, porque continuamente aqui da lição ele disse que quando mandava o soldado ir, ele ia, quando mandava vir, ele vinha. Era um homem de autoridade e ele creu na autoridade de Jesus. E por isso que ele disse, Jesus disse: Eu irei lá na tua casa e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado será curado, ou seja, sarado, curado. Glória ao nome santo do Senhor. Só uma palavra. Jesus ficou maravilhado com isso, porque às vezes a gente prega tanto para as pessoas, fala a verdade, o que está escrito na Escritura, a palavra de Deus, e as pessoas não creiam ou não acreditam que as coisas acontecem. Eu vou lhe mostrar hoje aqui nesse pequeno versículo aqui que as coisas acontecem. Aleluia. E Jesus... E pois também eu sou homem, ele dizendo para Jesus: eu também sou homem, sobre a autoridade, e tenho soldado à minha ordem. Digo ele, este vai, e ele vai, digo este outro vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus disso, e ouvindo isso, disse aos que seguia ele com a multidão, Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Eita glória! Viu aí? Glória a Deus! Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente. Aí por isso Jesus falou de todo mundo que entra gente no meio dessa história agora. Glória a Deus! Eu digo que do Oriente e do Ocidente assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, o reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Exteriormente ali haverá pranto e ranger de dentes os que ficarem. Aleluia. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como
e como creste, te será feito. Aleluia. Quer dizer, já foi feito pelo que o centurião creu na palavra que o Senhor falou. Aleluia. E aquela mesma hora o seu criado foi sarado. Eita glória! Ou seja, não há distância para que Deus dê uma palavra e as coisas acontecem. Aí você pode dizer, irmão Antônio, isso aí foi Jesus, aleluia, daquele tempo. Eu vou lhe mostrar aqui ainda, não sei se foi nesse ano ou foi o ano passado. Glória ao nome do Santo Senhor. Eu não vou falar o nome, mas uma pessoa estava doente, que não queria fazer nada. Se você nunca ouviu isso, uma pessoa com depressões, por exemplo, que seja pressão alta ou que pressão baixa, ou que não estava sem vontade de fazer nada, certo? Nem vontade nem de varrer a casa. E por uma oração já foi acontecido isso, e eu vi a pessoa se levantar e ter coragem de fazer. Isso, uma pessoa cara a cara. Mas também teve outro, aleluia, um pastor, glória ao nome santo do Senhor, ligou pelo telefone: alô, meu irmão, minha irmã, tá doente? Eu vou orar agora, você creia? Aí, irmão do outro lado, creio. Eita glória! É por isso que eu digo, é a distância, não importa a distância, Jesus cura até hoje. Aí quando o pastor começou a orar, dizendo aquelas palavras de Deus para a pessoa, e a pessoa foi crendo, e quando ele terminou de orar, não deu acho que 1 hora ou 3 horas de relógio mais ou menos, eu fui na mesma hora, não me lembro bem o tempo, aleluia. A pessoa começou fazendo as coisas, trabalhando, fazendo tudo, deu aquela quintura, a pessoa recebeu o Espírito Santo pela palavra que ouviu pelo telefone. Eita glória! É isso que é a palavra de Deus. É isto. Aí você lê aqui, isso aí foi o centurião, foi Jesus, exatamente. A palavra de Jesus funciona até hoje. Quando essa Bíblia está fechada é o livro, mas quando ela está aberta e você está lendo é a palavra de Deus. Eita glória! Quando você está orando que fala o nome de Jesus, Jesus já está ali para abençoar aquela pessoa, para honrar aquele que está orando. Eita glória! Aí você diz, irmão, tanta gente já orou por mim, também tem a questão da fé, meu irmão. Você viu aqui que o leproso foi logo adorando o Senhor. Pim! O leproso disse, não, eu vou aceitar Jesus primeiro. Não, ele foi logo adorando o Senhor e disse, Senhor, se tu quiser tu me cura, aleluia. Eita glória! É isto que eu estou lhe dizendo. Centurião também não era crente não, aleluia, era da Roma, soldado da Roma, mas ele creu que Jesus desse uma palavra, o enteado dele seria curado, não precisou ir lá. Eita glória, aleluia, eita glória. É isso que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, verdadeira. Agora precisa você dar ouvido e crer, porque tudo que está acontecendo aqui na palavra de Deus, neste livro, as pessoas que creem. Aleluia. Porque o Senhor diz, para ele, nada é impossível. Para quem? Para aquele que crê. Eita glória. Glória ao nome santo do Senhor. Às vezes eu oro, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, que eu quero que tal negócio, aumenta a minha fé. Eita glória, aleluia. Vamos continuar, pessoal. Só para você ter uma ideia, aleluia, como as coisas funcionam. Agora, se você não crê, aí vai orar a igreja todinha, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, você não está crendo. Aí não acontece, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Eita glória. Aleluia. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, como tu creste, te seja feito. Aleluia. O que? O que você creu. Você creu na palavra de Deus, que ele creu na palavra de Jesus, que o criado dele ia ser curado, e realmente foi curado. Ele saiu, não sei se está aqui ainda, que eu ainda vou ler. Ele saiu correndo, né, no cavalo dele, mas o soldado dele, e chegou lá e perguntou a hora. Ainda combinaram a hora, não sei se está nesse texto. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá. Aqui é cura, glória a Deus.
Aleluia. E Jesus entrando na casa de Pedro é outra história. Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste com febre e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. Levantou-se e serviu-os. Eita glória! No texto da Bíblia, fazia já umas horazinhas aí, uns dias que a sogra de Pedro estava doente. Se ela é a sogra, então Pedro era casado ou solteiro, seja lá o que foi, mas é a sogra dele. A Bíblia não fala da esposa dele, mas fala da sogra dele. Glória a Deus, que estava com febre, adoentada, e com certeza era um ponto que de vez em quando eles passavam e ia lá, e a sogra estava com febre, pronto para morrer de tanta febre. Mas o Senhor simplesmente chegou e tocou, aleluia, e logo a febre saiu. E ela ficou boa instantaneamente e já logo se levantou e serviu-os a eles, serviu-os café, aleluia, glória a Deus. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muito demoniado, porque soube que Jesus estava ali, aleluia, glória a Deus. Soube que Jesus estava por ali e trouxeram muito demoniado e lhe com suas palavras expulsando deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Todo lugar que Jesus chegava, misericórdia, aquele povo como é que estava, por isso que Jesus disse que o povo estava tudo sentado nas trevas, morto, no começo desse mesmo Mateus aqui. Mas aqui já está dizendo que Jesus saiu curando todos, para que se cumprisse o que foi feito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, aleluia. É por isso que quando a gente ora em nome de Jesus, aleluia, muitos serão curados, porque está escrito que Jesus levou todas as suas enfermidades. É por isso que diz que não tem enfermidade que Jesus não cure, aleluia. Glória é o nome santo do Senhor. E Jesus, vendo isso, tornou-se uma grande multidão e ordenou que passasse para outra margem. Oh, aleluia! E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, onde quer que fore, eu também vou te seguir. Não sabia este escriba o que estava falando. Vou te seguir, disse Jesus. A raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não tinha um lugar certo para ficar ou dormir. Andando, evangelizando, onde chegava ele ficava ou dormia, aleluia. Aonde ele chegasse, que só vivia em outra só via viajando de um bairro para outro, uma cidade para outra, um estado para outro, naquela região, de um lugar para outro é longe, glória a Deus, aleluia. E o outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Primeiramente, vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que significa isso, irmão Antônio? Deixar os mortos sepultar os seus mortos. É porque, de acordo com a palavra de Deus, muitos não entendem, e é difícil às vezes entender, mas Deus que abra sua mente agora e os seus olhos para que você entenda. As pessoas do meu tempo antigo, por exemplo, quando eu não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento de Jesus, que Deus todo mundo diz que tem, glória.
Mas quando eu comecei a ter o conhecimento de Jesus, para chegar a Deus tem que ter Jesus na vida, eu vi que antes, quando uma pessoa morria, aí o outro também ia enterrar ele, porque todos são igual. Todos pecador, um pecador enterrando outro pecador. Por isso que Jesus disse, deixa os mortos, porque as pessoas sem Deus já é morto. É um morto vivo, por exemplo, que você entenda, abra sua mente. Foi por isso que quando Jesus estava pregando para o povo lá o judeu, muitos não creram e não entendeu, e sobrou para a gente a salvação, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Eles pregando, Jesus pregava por parábola e ele não entendia. E os discípulos também não entendiam, mas perguntavam para Jesus, Jesus explicava para ele o que significava aquilo. Hoje eu estou te explicando aqui, aleluia, que quando o morto vai entregar os seus mortos, são gente que não tem Deus na vida, não tem Jesus na vida. Porque se você que não tem Deus na vida, todo mundo diz, não, eu tenho sim Deus na vida. Mas Jesus na vida é outra história, aleluia. Para você ter Jesus na vida, você sabe que não pode manipular, nem pode pular, nem pode fazer nenhuma palavra que não seja de acordo com o que está na Escritura da palavra de Deus. Para chegar a Deus, tem que receber Jesus como o único Salvador da sua vida. Não é você receber Jesus Salvador da minha vida. Da minha vida recebe eu. E da sua vida é você. Que cada um se cuida de si mesmo. Se você quer o reino de Deus ou não. Por isso que a palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência, é pela sua vontade. E o Espírito Santo quiser lhe salvar, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele quer salvar todos, mas nem todos querem, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá em continuação aqui. Eita glória, a da sogra de Pedro, que Jesus curou, aleluia. E o profeta profetizou, e tudo que Jesus fez aqui foi que o profeta profetizou. Mas por que o profeta profetizou? Porque o próprio Deus fez o profeta, falou com o profeta, para o profeta falar essas palavras. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E Jesus vendo e entrou de si uma grande multidão e ordenou que passasse para outra margem, e aproximando dele os escribas e mestres, e disse: a raposa, tem que ouvir, as aves do céu tem ninho. Eita glória, já li aqui. Glória a Jesus. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sim, muito bem, foi aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E entrando ele num barco, seus discípulos, e seguiram. E eis que no mar levantou uma tempestade tão grande, maior do que já tinha existido. E essa tempestade não foi normal. Irmão, foi não, de jeito nenhum. Porque tem várias tempestades, mas no meio de uma tem uma maior que derruba tudo. Eita glória. Diz aqui, a tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E o barco não era pequeno, era grande, viu? Porque tinha 12 discípulos e mais Jesus lá dentro do barco. E fora as coisas, que ele leva. O barco é grande. E a tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva nós, Senhor, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temer? Eita glória! Viu aí? Viu a história de Centurião? A fé de Centurião? Esses 12 discípulos não tinham nem a fé de Centurião, povo de Deus. Preste bem atenção. Aleluia. E o Centurião não era crente. Depois disso, com certeza, ele seguiu a Jesus, mas continuou no trabalho dele,
Como polícia, tem polícia que é crente, é sim. Agora não pode vacilar. É crente, mas não pode vacilar. Glória ao nome santo do Senhor. Porque temer, homem de pequena fé, então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, seguiu-se uma grande abonança, ou seja, o mar se acalmou. Aleluia! E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu sei que homem é esse, aleluia! É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eita glória! Esse homem aqui é Jesus, aleluia! Jesus Cristo é Jesus de Nazaré, Jesus Filho de Deus vivo, aleluia! Glória é o nome santo do Senhor. Eita, povo de Deus, vou ficar até aqui, porque tem coisa melhor aqui na frente. Eu vou deixar aqui para amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos ficar aqui em Mateus 8, versículo 1 a 27. 1 a 27. Certo? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amanhã tem o restante daqui, né? E tem uma benção aqui. Eita glória, aleluia. Não vou nem falar para você ficar curioso. Amanhã tem uma benção aqui bem forte, pessoal. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Estou aqui pregando a Tua palavra, o Teu povo está do outro lado assistindo, ganhando tempo, não é perdendo tempo, mas ganhando tempo na Tua presença, ouvindo o ensinamento desta palavra, ouvindo o ensinamento, aleluia, da Tua doutrina, porque Tu é um Deus grande e a gente precisa sim ouvir a Tua palavra, nós precisamos aprender o que está escrito, porque muitos erram, porque não lê as escrituras, aleluia. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, a gente precisa de uma bênção grande de tal maneira, aleluia, para que a gente manter o nosso lar, manter a nossa casa, aleluia, pagar nossas dívidas, pagar as prestações do carro, pagar o aluguel da casa, fazer a nossa feira. Deus Todo-Poderoso, toma providência, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai resolver em nome de Jesus. Em toda pessoa que estiver ouvindo, crente ou não crente, aleluia, esta palavra, em nome de Jesus, receba, porque Deus não quer nada forçado de ninguém, e para Deus nada é impossível. Deus faz sim, em nome de Jesus. A chuva quando vem para todo, o sol quando vem para todo, e esta oração é para todo, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, aleluia.